O que aconteceu no Santiago Bernabéu no último sábado passou longe de ser apenas um jogo de futebol. Foi um termômetro emocional, um choque de realidade e um recado direto da arquibancada para o campo. Pela primeira vez em muito tempo, nomes como Vinícius Júnior, Jude Bellingham e Federico Valverde foram vaiados antes mesmo da bola rolar. Não por adversários, mas pelo próprio estádio que os viu decidir títulos, levantar troféus e protagonizar noites históricas. A pergunta que ecoa desde então é simples, mas desconfortável. Quando a relação entre ídolo e torcida se rompe, como se reconstrói? Comenta aí. A torcida exagerou ou a cobrança foi justa? O contexto do jogo já explicava metade da história. O Real Madrid vinha de uma semana destrutiva. Eliminação na Copa do Rei para o Albacete, derrota para o Barcelona na Supercopa e demissão de Xabi Alonso. Em meio ao caos, Álvaro Arbeloa estreava no comando técnico com um peso que poucos suportariam. A arquibancada chegou carregando frustração acumulada, sensação de descontrole institucional e a inquietação de ver um clube historicamente dominante perder referências competitivas. Quando o locutor anunciou os nomes no telão, o Bernabéu não reagiu ao jogador, mas ao momento. Vinícius Júnior foi o principal alvo, seguido de Bellingham e Valverde. Não era vaia por desempenho pontual, era vaia simbólica. Era a torcida dizendo: não aceitamos normalizar crise. O ambiente gelou imediatamente. Naquele instante, a partida deixou de ser só disputa por 3 pontos e virou confronto emocional entre arquibancada e elenco. Uma tensão que se desenrolou durante os 90 minutos seguintes. Quando a bola finalmente rolou, a atmosfera já havia contaminado o jogo. Vinícius, visivelmente afetado, tocou na bola pela primeira vez e ouviu novamente um coro de vaias que cortou o campo como lâmina. Cada erro simples aumentava a intensidade do protesto, e até ações corretas eram recebidas com desconfiança. Bellingham tentou assumir a construção, chamar a responsabilidade, acelerar transições, mas também sentiu o peso de um estádio que parecia desconectado da própria equipe. Valverde, sempre regular, também virou alvo pela má fase coletiva. A crise não estava no futebol individual, mas no simbolismo de um elenco que não reagia nos momentos difíceis. Arbeloa, estreando, gesticulava, chamava, tentava organizar linhas e diminuir a ansiedade do grupo. A torcida não queria espetáculo, queria postura. O primeiro tempo terminou em 0-0, com vaias para o time na ida ao túnel. Era a cobrança de um gigante ferido, não de um torcedor casual. Ali, o Bernabéu deixava claro que perdeu a paciência com justificativas e discursos. O segundo tempo expôs o lado mais paradoxal da arquibancada do Real Madrid. A mesma que vaia sem piedade é a que também levanta o time quando sente cheiro de sangue. Aos 13 minutos, Mbappé foi derrubado na área. Pênalti claro, protesto tímido do Levante e tensão espalhada pelo estádio. O francês pegou a bola, olhou para o goleiro e bateu com frieza cirúrgica. Gol. Foi a primeira vez na tarde em que o Bernabéu aplaudiu como um bloco só, e a virada emocional foi imediata. 1 minuto antes, quem errava era punido com vaias. 1 minuto depois, o estádio tremia de alegria. Esse é o Real Madrid. Essa montanha-russa emocional é parte da identidade do clube. Pouco depois, escanteio perfeito de Arda Güler e cabeceio forte de Asensio para o 2-0. O jogo parecia encaminhado, mas o problema central não desapareceu. Vinícius ainda errava, Bellingham ainda era cobrado, e o Bernabéu, mesmo comemorando, mantinha aquele olhar duro de quem não esquece o que aconteceu no anúncio da escalação. A vitória aliviou, mas não cicatrizou. O apito final trouxe alívio para o placar, mas não para o ambiente. Foi no túnel, longe do barulho e das câmeras principais, que veio a cena que viralizou minutos depois. Vinícius sentado, cabeça baixa, olhos vermelhos, claramente tentando segurar o choro. Mbappé se aproxima, coloca a mão no ombro, conversa baixo, como quem entende um peso que o torcedor comum nunca vai compreender. Jogadores da comissão também se aproximam, mas a imagem já estava feita. Ali não era sobre futebol, era sobre dor emocional. E essa dor não nasce em um jogo só. Ela é fruto de semanas acumulando frustração, críticas e a sensação de que o talento que um dia foi celebrado virou motivo de cobrança desmedida. Fazer um jogador que já decidiu títulos chorar no próprio estádio diz muito sobre o momento do clube. E mais, diz muito sobre o quanto a relação com a arquibancada mudou. No Real Madrid, idolatria dura o tempo que o resultado dura. E para alguns, isso é cruel demais para ser ignorado. Há um detalhe que muita gente ignora. Quem o Bernabéu escolhe como alvo dificilmente é alguém irrelevante. A vaia não existe para o coadjuvante. Ela é reservada para o protagonista, e isso cria um paradoxo cruel. Vinícius foi vaiado não porque é pequeno, mas porque é grande dentro da história recente do clube. Porque ganhou jogos sozinho, decidiu finais, irritou zagueiros, levantou taças e expôs um país inteiro ao racismo enquanto mantinha o Real Madrid competitivo. Mas o futebol não tem memória longa. A fase ruim, o jejum de gols, as escolhas equivocadas dentro de campo e a frustração transformaram aquele que já foi símbolo de alegria ofensiva em alguém visto como problema.
Mas o interessante é observar como essa cobrança não veio sozinha. O torcedor também vaiou Bellingham e Valverde, dois dos favoritos recentes. Essa distribuição ampliada de cobrança revela algo maior do que um jogador em baixa. Revela uma crise de confiança coletiva. Quando o torcedor para de acreditar no time, ele não vaiar um nome. Ele vaiar um projeto inteiro. Internamente, o Real Madrid tratou o episódio como um termômetro social. A diretoria sabe que o Bernabéu não costuma errar o diagnóstico. Ele sente o clube antes da imprensa gritar e antes do presidente agir. E dessa vez o recado foi claro. Não há paciência para reconstrução lenta, não há blindagem emocional e não há craque intocável. Florentino Pérez observou tudo em silêncio, sem nota oficial, sem defesa pública e sem tentativa de abafar o ambiente. Esse silêncio é político, estratégico e, acima de tudo, institucional. Ele funciona como aviso para os jogadores. O clube protege, mas a torcida é soberana. Enquanto isso, no vestiário, a leitura é diferente. Muitos enxergam Vinícius como alguém sobrecarregado, protagonista técnico, emocional e midiático. Outros acham que ele precisa simplificar o jogo, parar de forçar dribles em momento errado e retomar o básico: entrega, humildade competitiva e leitura de ambiente. Não há racha, mas há franqueza. E em clubes gigantes, franqueza dói mais do que vaia. Agora é contigo. A reação do Bernabéu foi justiça ou exagero? Você acha que a torcida tem razão em cobrar com tanta força ou passou do ponto ao vaiar jogadores que recentemente deram títulos e carregaram o time? Comenta aí embaixo. Quero ler a sua visão sobre esse momento pesado do Real Madrid. E claro, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho, porque aqui a gente fala de futebol como ele realmente é. Sem espuma, sem narrativa pronta e sem medo de contrariar. Ela seu chão, craques em ação, análise no som, futebol é paixão, futebol é paixão.